sobre o início do grupo, lá em meados de 2008, tá? Por aí. Né? Depois é só... Não sei mais o que falar. Ah, não sei. Parece que tem um negócio no meu olho. E esses passarinhos gritando. Então tá, vamos lá. Nós éramos acadêmicos da Universidade Federal de Santa Maria, as artes cênicas ali e tal. E víamos os nossos veteranos se formando e saindo, ganhar a vida, tentar, né, batalhar na profissão no eixo Rio-São Paulo. Não via muito pessoal ficando por aqui. E na época nós éramos 8 pessoas, uma galera, e a gente tava assim, a fim de mostrar nosso trabalho. Difícil, né, a oportunidade de emprego para todo mundo que se forma, ainda mais para a área das artes cênicas. Mas a gente percebeu que nós tínhamos 5 trabalhos, oriundos de disciplinas da universidade, de encenação, interpretação. Então já existia um coletivo. E já existia um convívio no Caixa Preta, que é o Teatro Laboratório da UFSM. Então a gente já tinha uma amizade. E aí nós vimos que era só colocar um nome e tocar adiante, né? E a gente fundou o Por Que Não, com aquelas 8 pessoas, né? E começamos a tentar participar de mostras, festivais. E aí a gente inscreveu em vários festivais e um deles foi um festival em Blumenau, que era um festival universitário internacional, assim. E aí a gente passou nesse festival, foi bem impressionante, assim, na época. A maioria dos espetáculos eram dirigidos por professores, né, das outras universidades, e o nosso era dirigido pelo Felipe, que estava no 4º semestre. Então a gente ficou um pouco surpreso, ficou muito feliz. E depois a gente acabou, no mesmo ano, em 2010, a gente acabou fazendo um projeto em São Paulo com o nosso espetáculo. Na época era o Abajur Lilás. Então a gente tinha ido para Santa Catarina, depois a gente foi para São Paulo, então a gente já começou no primeiro ano saindo do estado, assim. E nesse projeto a gente acabou fazendo uma temporada pela primeira vez para alunos de ensino médio em São Paulo. Seguindo a linha, depois disso, deixa eu pensar se eu não esqueci nada, mas eu tenho certeza que foi em 2010. Sempre que alguém quiser me perguntar sobre data, não pergunta. Porque eu sou a pior pessoa do grupo para lembrar. Eu não sei o ano. Não, eu sei. 2011, 2012, eu acho que foi fevereiro de 2012. Em 2018, se eu não me engano, 2017, não lembro agora, acho que foi 2018, a gente, acho que foi 2017, não lembro. Bom, que seja. É que nesse grupo eu sou a pessoa das datas, que quando o pessoal quer saber uma data, eles perguntam pra mim, Ju, quando que a gente foi pra tal lugar? Então, se as pessoas falarem alguma data aí e eu falar errado, alguma coisa está errada, porque eu vou falar a data certa. Seguindo essa linha, depois em 2011, a gente resolveu ir pro Paraná. Aí o que acontece? Existe um festival em Curitiba, que é o Festival de Curitiba, que é o maior festival de artes cênicas da América Latina. E na época a gente queria dar um jeito de divulgar o nosso trabalho para pessoas que estariam lá. Então não existia, a gente não tinha Facebook, não tinha nada, não tinha Instagram, não tinha smartphone. A gente fez uma campanha que as pessoas divulgavam por e-mail. Era assim, ajude o Teatro Por Que Não a chegar em Curitiba, sei lá, era uma coisa assim. E aí a gente fez uma campanha, fez tipo uma abertura com um monte de computador no Boteco do Rosário na época. E as pessoas podiam ir no nosso computador e mandar e-mail para os seus contatos e tal. Não sei se deu certo, não sei se as pessoas em Curitiba receberam o nosso e-mail, mas era a nossa intenção. E uma coisa que a gente acha que tem a ver, que aconteceu, é que durante essa campanha a gente recebeu um e-mail do João Alvim, que é um cara de Portugal, que foi o nosso primeiro contato com Portugal. Então talvez essa campanha tenha resultado realmente nesses e-mails assim, que talvez tenham chegado longe mesmo. E se não me engano, quando a gente estava em Curitiba ou antes de ir para lá, a gente recebeu um e-mail assim, dizendo: oi, nós somos o Periferias aqui de Sintra, Portugal, nós estamos procurando grupos do Brasil
que sejam de outras partes, que não sejam capitais, que sejam das periferias, né, enfim. E isso foi no início de 2011. E aí logo a gente acabou fazendo um protocolo de intercâmbio, assim, que previa ações, né? Enfim, a conversa se desenvolveu, resumindo o caos. Nisso a gente acabou sendo convidado para ir para lá. Uma viagem que o Felipe e o André foram para lá para conhecer e tal, mas depois a gente foi convidado para participar com o nosso espetáculo de um festival em Portugal. Aí sim que o negócio, né, ficou sério, mais sério do que já era. Para a maioria de nós foi a primeira viagem internacional, assim. Eu só tinha viajado dentro do Brasil, então foi assim muito incrível, assim, nunca pensei que eu ia conhecer Portugal assim tão cedo, eu tinha 20 anos na época. Chão de Oliva, quando a gente foi pra lá, eles eram um coletivo com 30 anos de estrada, assim, a gente recém fazendo 2, a gente se sentiu nas nuvens, assim, foi maravilhoso, e tanto que essa relação ficou, né, até hoje a gente, enfim, depois já foi outras vezes, eles vieram pra cá, a gente fez vários eventos juntos, eles participaram dos nossos festivais. Está cada vez mais perto. Quando a gente foi para São Paulo, numa mostra acadêmica que teve lá, no Espaço Elevador, e lá a gente encontrou os veteranos que a gente tinha conhecido no começo do curso, lá na metade do curso. Encontrou eles lá formados, vivendo né, de diversas formas, alguns trabalhando com teatro, outros tendo outros trabalhos para complementar. Eles nos convidaram para ir para lá, porque eles já tinham se estabelecido. E de certa forma eles já estavam em contato com o SESC e precisavam de força de trabalho. E nós éramos um grupo grande, né, 8 pessoas e tal. Então a gente ficou super honrado, lisonjeado com o convite. Mesmo que a gente já estivesse trilhando um caminho aqui, seria muito legal de repente mudar com o grupo inteiro para São Paulo e tentar uma vida praticamente nova, né? Trabalhar com aquilo que a gente estava, enfim, se formando. E a gente estava precisando realmente encontrar onde tocar esse grupo, um espaço. E quando a gente voltou de São Paulo, o Grupo TUI nos convidou para dividir a sede com eles ali. É o Espaço Cultural Victório Passim, que hoje vai abrigar o Grupo TUI, Teatro Universitário Independente, e o Grupo Teatro que não, que agora tem uma casa. E na época a gente fazia reuniões de 4, 6 horas. E sempre nessas reuniões a gente sempre desviava o foco. Começava com uma coisa super ali, temos que discutir sobre isso, só que terminava nas viagens super filosóficas, né? Porque o que somos nós? Somos artistas, né? O poder transformador da arte, e aí o que seremos do nosso futuro. Então isso ficava delongando bastante a reunião. E aí numa dessas reuniões a gente discutiu e falou, tá, gente, a gente tem que continuar, mas como que a gente vai continuar? Né? Não dá para ficar participando de festival o tempo inteiro, né? Então foi quando a gente chegou num consenso de fazer esse projeto que seria como se fosse uma vitrine. Não obstante, né, como somos prolixos, até o nome do projeto foi prolixo, né, que era Mosaico. Mostra artística do catálogo do teatro, por que não? Tipo, super combinando com as reuniões. E aí a gente já estava em contato com o pessoal do Espaço Cultural, o pessoal do TUI, né, então a gente entrou em contato com eles, falou, olha, a gente quer pegar um mês inteiro, que foi o mês de maio, e cada final de semana a gente apresentava um espetáculo do nosso catálogo. Deu um retorno muito legal, a galera participou e deu aquele gostinho da gente querer seguir, né? E não foi diferente. No ano seguinte, a gente resolveu de novo fazer o mosaico, só que aí o mosaico foi bem maior, porque a gente pensou, cara, por que não? Né? Por que não fazer uma vitrine não só para a gente, mas para os artistas daqui de Santa Maria, né? E não só pelos artistas de Santa Maria, os artistas do estado também. Então, 2012 foi um evento maior. Em 2013 aconteceu a coisa da Kiss, né, que já deu uma cambaleada. A gente tinha criado o nosso curso justamente naquele período. E aí depois, além disso, veio toda a problemática do espaço, né, que precisava ser reformado. Então, teve um período que a gente ficou o ano inteiro sem apresentar e sem dar curso. Então, não tinha como fazer o mosaico da mesma forma, sabe? Não tinha dado aquele retorno. E aí a gente fez um mosaico bem menor, que aí a gente juntou mais 3 grupos, né, de Santa Maria, né, a Retalhos, o TUI e o Candeia na época.
e o porquê não, e a gente promoveu o mosaico só entre nós 4, só entre os 4 grupos, com as produções só dos 4 grupos, para justamente diminuir os gastos. Né? E aí foi o último suspiro do mosaico, foi esse, né? Só que eu ainda acho que ele paira entre nós, porque eu não sei se vocês viram o Entreveiro. O Entreveiro foi um festival internacional de teatro que a gente produziu no ano de 2018 e ele também é outro marco recente, bem importante na nossa trajetória, sabe? Porque ele foi o primeiro projeto que a gente aprovou, captou e realizou totalmente através da Lei Rouanet. O curioso é que isso foi bem naquela época que estava rolando aquelas manifestações na internet, nas redes sociais, de ataques à Lei Rouanet, aos próprios artistas mesmo, como um todo, assim. Mas mesmo assim a gente encontrou apoiadores, né, que confiaram no nosso trabalho e foi possível realizar o festival. Foram 8 dias de espetáculos, debates, intercâmbio com artistas de diversos locais do país, de Portugal, do Uruguai e muitos artistas santamarienses, que ele aconteceu em 2018, né, no ano das eleições presidenciais, e foi na semana que antecedia as eleições. E aí, gente, que no fatídico domingo, né, das eleições, o Coiso já estava eleito, e a gente estava ali naquele misto, né, de angústia, de sentimento de impotência, mas a gente conseguiu encontrar um respiro, assim, na arte, né, para enfrentar aquele caos ali. Ai, só que eu me perdi agora, deixa eu só olhar aqui. O nosso curso de teatro, ele começa em 2013, ainda no caráter de oficinas experimentais para iniciação teatral, e desde aquela época ele já despertou interesse no público. E aí a gente viu que essa era uma oportunidade de começar uma nova frente de trabalho dentro do grupo, né? E isso surgia como uma possibilidade para uma nova fonte de renda, né? Para isso auxiliar na sustentabilidade do grupo, né? O curso também funciona como um importante agente para a formação de novas plateias, porque acaba que os nossos próprios alunos acabam frequentando o espaço, assistindo os espetáculos, participando de eventos e de atividades das atividades mais diversas que a gente promove. Isso é muito legal porque o curso nos proporciona um contato mais direto, mais íntimo com o nosso público. E aí acaba que a gente, nessa convivência, acaba criando amigos muito queridos ali, né? O nosso espaço, além de um espaço de formação, né, de encontro, é também um local de convivência, né, e de criação de vínculos. Teve um período em que o grupo começou a ficar defasado, as pessoas começaram a sair, né? Por N razões. Né? Tipo, se você quer saber, assim, ó, depois você me liga que eu conto o bafo. Mentira. Na verdade, então acontece isso. Chega um momento porque não foi um trabalho fácil, sabe? A gente teve um começo muito bom, sabe? A gente ia fazendo as coisas, fazendo e acontecendo. Só que isso exige muito esforço, tipo, coisas de passar a noite em claro. A gente não tinha essa noção de quantificar o nosso trabalho, de saber dividir o que o nosso trabalho, sabe? Tipo, cada coisinha. Então, isso sobrecarregava mesmo. A gente teve um período que a gente estava muito sobrecarregado, teve um período que a gente convivia muito tempo junto. Então, imagina, sabe? Tipo, chegava dia que a gente estava de saco cheio de olhar um para a cara do outro. Nesse esquema todo, acabou brotando o Say Hello, né, gente? Tipo, então... Acho que um momento bem importante para o grupo foi a estreia do Say Hello para o Futuro, que foi uma peça, a primeira peça criada depois da universidade. O GG e eu estávamos entrando no grupo. O Say Hello, ele representou pra gente uma virada de página no nosso trabalho artístico e de produção. Por quê? Porque ele foi o primeiro espetáculo que a gente fez fora da universidade, que a gente já tinha se formado, e o primeiro que a gente fez de forma totalmente independente. A gente simplesmente resolveu que queria fazer um espetáculo, pegou uma grana que a gente já tinha da nossa receita, que o grupo já gerava nesse momento, e foi embora fazer o espetáculo, começou a construir esse espetáculo sozinho. A gente se propunha a lidar com tecnologias e falar sobre tecnologias, mas a gente não tinha grana nenhuma para usar recursos tecnológicos. E aí a gente acabou tendo que mudar um pouco a forma dele e, ao invés de ter um apelo da tecnologia nas soluções de cena, nos recursos técnicos, a gente usou a tecnologia no enredo da peça mesmo, e nos assuntos e na temática da dramaturgia. E desde a estreia o espetáculo deu muito certo com o público. Foi os nossos espetáculos, assim, um dos nossos espetáculos que desde sempre lotava a casa, né? Então a gente lotou na estreia, lotou depois, a galera começou a ficar de fora, a gente foi marcando apresentações e a gente começou a manter um ritmo que a gente estava fazendo quase todo mês, apresentações do espetáculo, algo que no universo de teatro de Santa Maria
naquele momento e hoje mesmo não é tão fácil, que é temporadas, não de uma forma organizada, porque era simplesmente ia marcando, mas não é fácil tu manter um ritmo de apresentações constante e ter público sempre. E a gente conseguiu isso com ele. Como a gente tratava nesse espetáculo sobre tecnologia, sobre redes sociais, sobre relação online entre as pessoas, a gente pensou em que vídeos seria uma boa ideia para divulgar a linguagem do espetáculo que a gente estava trabalhando. E a gente teve a ideia então de fazer vídeos que tratassem do assunto que a gente ia abordar no espetáculo, mas também que fosse uma vitrine do próprio grupo, vídeos que a gente pudesse mostrar o nosso trabalho enquanto dramaturgia, enquanto atuação, direção, mas também divulgando o próprio espetáculo. E a gente tem feito alguns vídeos durante os anos como forma não só de divulgar os espetáculos, mas como forma também de dialogar com o público, ou seja, de assuntos que a gente quer abordar, assuntos políticos, assuntos sociais, assuntos de entretenimento, assuntos dos nossos espetáculos. A gente aborda, então, diversos assuntos nesses vídeos. Falar? A reforma do espaço, ela foi talvez uma das situações de maior dificuldade que a gente passou, porque ela representou uma atividade no nosso calendário muito grande. Ela praticamente levou um ano inteiro para ser executada do começo da produção até o final da reforma. O que acontece? A gente estava lá no espaço Victória Facim, né, convite do TUI, estava conseguindo manter uma certa produção lá, mas o espaço tinha uma precariedade estrutural que era muito grande no momento. O teto estava praticamente desabando, a madeira assim estava porosa de cupim, e era algo muito perigoso, não dava para pendurar um pano nem nada, que a chance de cair na nossa cabeça era grande. E o piso estava indo na mesma onda, porque ele estava detonado já, apesar de estar um pouquinho melhor ainda, tinha que cuidar tudo que fazia. Só que trocar um telhado e um piso é uma coisa que requer uma grana que a gente nunca nem tinha tido até então. E a gente não sabia de onde fazer esse dinheiro, tinha uma urgência, não podia esperar um edital, aí a gente resolve partir para o crowdfunding e fazer um projeto que pode dar uma grana num prazo mais curto e que tem um apelo com a comunidade que, enfim, poderia querer investir no espaço, né? A gente precisava, na época, sei lá, pelo menos uns 25 mil reais, o que já era muita grana para nós, e a gente não tinha nada. E a galera foi investindo, e quando a gente viu, antes do prazo, a gente bateu a meta, e no final a gente fechou com 36 mil, mais ou menos. Em 2016, a gente começou o processo de um novo espetáculo, que foi o primeiro espetáculo financiado pela Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria, pela LIC SM, e que foi Amores aos Montes. Então, sendo o primeiro espetáculo financiado, a gente pensou em explorar coisas novas. E aí uma das primeiras ideias foi, vamos fazer um espetáculo de rua. E a gente trabalhou nessa produção durante praticamente todo 2016 e foi estrear lá no finzinho do ano, e no mês de dezembro de 2016 a gente estreou Amores aos Montes com 6 apresentações. Foi uma maratona, um espetáculo que nos deu muito trabalho, nos dá muitas alegrias até hoje, a gente tem ele no nosso repertório até hoje. A gente teve um trabalhão danado, porque era uma produção muito grande de um espetáculo na rua, que era um espetáculo novo que a gente nunca tinha feito. Então todo o processo criativo desse espetáculo foi bem intenso, a gente saiu muito aqui nesse pátio também, a gente saiu muito ele aqui, tinha uma grande construção de figurino, de cenário, a gente tinha diretor musical também, porque trabalha com música. O pensar esse espetáculo, ele já é pensado de uma outra forma, é bem diferente. A relação com o público na rua é completamente diferente, né? As pessoas chegam, eu ganho a pessoa com uma piada, com um sorriso, ou com uma frase, um texto que é dito, e a relação é muito próxima também, né? Na rua as pessoas estão mais à vontade, elas estão mais... acho que um pouco mais seguras, né? Se eu não estiver gostando, eu vou embora daqui. Ou se eu gostar muito, eu vou aplaudir. A gente tem intervenção, as pessoas gritam ou aplaudem, outras só assistem. Então é bem diferente. No teatro tem uma convenção, né? As pessoas sentam, assistem, se manifestam só quando for solicitado. Não que não possam, mas enfim, existe uma convenção, né? Toda do público com um espetáculo diferente no palco e na rua. Em abril de 2018, a gente estreou o Circo do Mundinho Feliz, que é o nosso mais novo trabalho voltado para crianças, né?
E esse trabalho também, assim como o Amores aos Montes, ele também teve financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria, ou seja, a gente escreveu o projeto, captou a verba e realizou toda a empreitada, né? O que eu acho que facilitou a nossa vida foi o fato de ter partido no processo de um texto dramatúrgico já escrito, um texto que já estava pronto. O Felipe já tinha escrito esse texto na época da graduação ainda, e aí a gente já vinha há um tempo falando sobre a nossa necessidade de ter um novo espetáculo infantil no repertório do grupo, alguma coisa que fosse de fácil circulação, que tivesse um elenco menor, né, que pudesse a gente colocar todo mundo num carro e ir apresentar. Mas que também fosse grande, vistoso, colorido, com muita música, assim, do jeitinho que a gente gosta, sabe? E uma coisa que pra mim ficou, assim, bem marcado desse processo também, que eu queria dividir com vocês, é que nesse período, a Aline, que é a diretora do espetáculo, ela estava voltando da licença maternidade. E aí a Dadá, ainda muito pequenininha, com poucos meses de vida, acompanhou praticamente todos os ensaios do processo. Ela estava lá sentadinha na cadeirinha dela, olhando muito atento e muito fofinha. E também teve o Ian, também, que já é o outro, o filho da Lu, que já está maiorzinho, então vinha nos visitar, fazia uma festa com o titio Babão. Bom, dá para entender já como foi uma delícia esse processo, né? E a gente tem sido muito felizes com ele, sabe? Porque as experiências e as aventuras que esse espetáculo proporciona pra gente têm sido muito legais. É um público bem diferente, né? As crianças são extremamente sinceras e a gente tem se divertido muito. Os projetos são parte fundamentais da nossa Aos poucos o grupo ele foi se organizando para cada vez mais conseguir participar e ser mais efetivo nos editais, assim. A gente começou aos poucos trabalhar, organizar, pensar um pouco melhor nos editais, tanto na forma de estruturar ele, quanto nas propostas que a gente ia fazer. Isso a gente ampliou um pouco as nossas atividades com editais municipais, por exemplo, a LIC de Santa Maria, alguns editais pontuais do governo do estado. A gente estava sempre nessa tentativa e aos poucos a gente foi melhorando, estruturando o nosso pensamento, a nossa forma de fazer e participar desses editais. E ponto, acho que principal, o maior ponto que eu posso destacar dos editais seria o do FAC Serafim Bemol, que a gente acabou ganhando, sendo contemplado no final do ano passado. O FAC Serafim Bemol é a montagem de um espetáculo com R$100 mil, e, sendo que o dramaturgo tinha que ser gaúcho. A gente escolheu o texto do Caio Fernando Abreu, Pode Ser Que Seja Só Leiteiro Lá Fora, e pensou em como abordar esse texto e como estruturar ele, como montar ele, fazer essa montagem de uma forma que nos agradasse, que fosse interessante propor, revisitar esse texto. Então, assim, a gente estava muito empolgado, tanto com a montagem quanto com o demais decorrer dos editais, porque isso foi ano passado, então a gente estava pensando esses nossos 10 anos, que agora 2020 a gente completa os 10 anos e pensamos numa programação massa, propomos projetos para a LIC, para fazer ações ao longo de todo o ano. A gente estava com o curso de teatro já há algum tempo bem funcionando, bacana, assim, com um bom retorno. Então, e agora tinha essa montagem do texto do Caio. 2020 ia ser muito massa. Porém, a gente não esperava que uma pandemia surgisse aí no meio do caminho. E a gente parou com tudo, não tinha mais ensaio, não tinha, né, segurou a montagem, segurou os projetos. A gente tinha, do projeto que a gente tinha dos 10 anos do grupo, a gente tinha feito só uma ação presencial, que era o Amores na Concha, que foi muito massa. A gente teve que segurar o curso de teatro, teve que segurar tudo que a gente estava pensando. E, né, parou. E essa urgência de falar, de dialogar com a realidade, começou a emergir e a gente pensou, ok, vamos experimentar, vamos se adaptar às ferramentas que a gente tem. E dentro desse contexto surgiu o nosso experimento teatral, que se chama Isso Não É um Espetáculo. Foi muito massa, muito bacana, porque foi um momento da gente se reencontrar e reelaborar artisticamente o que a gente estava fazendo, por mais que era uma outra linguagem, né? A gente fazia ele transmitido através do Zoom, então em alguns pontos se aproximava mais da linguagem cinematográfica, no caso tinha a câmera ali, mas também a gente queria dar esse toque teatral, conversar com aquela linguagem. E a partir de julho começamos a apresentar ele, e foi muito legal a experiência, essa dinâmica.
E eu, assim, olhando para trás, olhando tanto o que foi o Isso Não É um Espetáculo, quanto a nossa trajetória com os editais, a forma como a gente teve que lidar, para mim fica um ponto bem assim, nítido, que é a nossa capacidade de se adaptar. O que é o Teatro Por Que Não? O Teatro Por Que Não, na minha vida, ele é assim, uma peça fundamental. Foi através dele que eu entendi e concretizei a forma de viver de teatro. Eu tenho uma proximidade muito grande, a gente faz muita coisa junto, porque vai para além do âmbito de trabalho, sabe? É um apoio que um dá para o outro. Fico bem feliz de participar disso, de ter eles ao meu lado. Eu seria outra pessoa, com certeza, né? Esse trabalho em grupo, assim, me mostrou quanto a gente pode ser potente enquanto coletivo e não enquanto indivíduo, né? Eu aprendo muito com as pessoas com as quais eu trabalho, assim. Acho que eu evoluí muito como pessoa. Se não fosse com o Por Que Não, talvez eu tivesse, sei lá, fazendo qualquer outra coisa aleatória. Mas eu acho que esse coletivo foi um abraço, assim, do destino. Eu não só amadureci profissionalmente nesse período, são as pessoas que eu quero que a minha filha cresça em volta delas, porque eu sei que ela vai ter bons exemplos com essas pessoas e vai ser bem cuidada, vai receber amor deles, entende? Ele é a minha família, literalmente, porque eu sou casado com a Aline, então não tem como não ser a minha família, mas ele é a minha família, assim, de coração, eu sinto isso. E eu fiquei realmente bem feliz, sabe, de poder trabalhar com uma galera que eu sabia da capacidade do trabalho deles, da força que eles tinham, da vontade de trabalhar. E eu já era bem fã do Teatro Por Que Não, antes mesmo de trabalhar com eles. A gente tem liberdade e espaço. Fazer teatro não é fácil. Fazer teatro de grupo é mais uma possibilidade ainda de resistir, sabe? E pra mim o Teatro Por Que Não é isso, é resistência e tem muito a ver com realizar os meus desejos também, sabe? Né? O teatro, pra mim, o Teatro Por Que Não é o meu bebezinho, sabe? O meu bebê de 10 anos, gente. É uma criança que a gente pariu e tá educando ela até agora, assim. Eu tenho muito amor por ele, por tudo que a gente criou. Se tiver gente ali no espaço e eu precisando desabafar com alguém, eu sei que eu vou encontrar uma pessoa ali, amiga do meu trabalho, né? Ao mesmo tempo em que isso pode prejudicar, eu adoro estar com eles, eu adoro conversar com eles. Às vezes eles me dão nos nervos, mas, tipo, enfim. Eu amo esse grupo. Vou chorar. Ontem a gente passou até às 10 da noite gravando. Se não fosse eles, a minha quarentena não teria sentido. E obrigada. Na isca do teu lindo anzol, e tu serias o meu